minhas lindezas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer uma resenha de um produto super legal, que é o higienizador de pincéis da Contém Grama. O meu já tá aqui no finalzinho, mas o meu eu tenho há mais de um ano. Eu passei um bom tempo sem usar, eu comprei e deixei parado, mas depois que eu comecei a usar eu amei. E ele tem 120 ml. Quando eu comprei ele custou R$ 29,90, eu não sei se tá esse valor ainda, mas eu acredito que se aumentou, não aumentou tanto. Eu vou dar uma olhada no preço e coloco aqui embaixo pra vocês. A embalagem mudou, a embalagem não é mais transparente, a embalagem agora é preta, se eu não estiver enganada. E eu vou mostrar pra vocês, eu separei aqui 4 pincéis, tá? Esse pincel aqui de blush, esse de base, esse aqui de esfumar e esse de delinear. Eles são bem sujinhos, e aí eu vou mostrar pra vocês como ele limpa muito bem. É um produto de fácil acesso, porque é muito fácil encontrar a loja da Contém Grama. Ele limpa muito bem os pincéis. Ele não substitui, gente, uma lavagem realmente, de você lavar com... Por exemplo, eu lavo meus pincéis com shampoo Johnson. Então ele não substitui essa lavagem. Só que eu não preciso mais ficar lavando toda semana como eu lavava. Principalmente os de olhos, que é o que eu mais uso. Porque às vezes eu tô com um pincel e eu quero usar aquele mesmo pincel com a outra sombra. E eu vou lá, limpo, e com poucos minutos eu já consigo usar o mesmo pincel. Se eu fosse lavar eu teria que esperar algumas horas. O pincel de olhos mais ou menos demora umas 2 horas pra secar. E os de pele demoram, pelo menos os meus, demoram cerca de 8 horas. Então assim, não tem como ficar na maquiagem querendo usar o mesmo pincel. Por exemplo, eu quero usar esse pincel aqui de esfumar, eu usei com uma sombra e quero usar em outra. Ou às vezes eu vou maquiar uma cliente e quero usar o mesmo pincel. Então eu vou lá e uso o higienizador. Assim eu não preciso levar tantos pincéis assim e posso utilizar o mesmo pincel várias vezes com várias sombras ou com várias pessoas. Então é isso, vou mostrar pra vocês como eu faço pra higienizar e é uma dica muito legal e eu espero que vocês gostem. Bom, gente, pra começar, eu peguei esse pincel de esfumar. Ele tá com a cerda bem roxinha. Vocês vão ver que vai continuar roxinho depois que eu terminar. Vai só clarear um pouco, porque essa sombra que eu usei, ela é muito pigmentada. Ela acabou manchando a cerda do pincel, porque a cerda era branca. Mas vocês vão ver que vai clarear e que no papel toalha vai ficar bem roxinho, que é o resíduo da sombra. Eu uso sempre papel toalha e eu gosto de aplicar o higienizador diretamente no pincel. Agora eu vou usar um pincel chanfrado. As cerdas desse pincel são pretas e eu usei um delineador preto. Então não dá pra vocês verem tão bem o quanto ele estava sujo. Mas pelo papel toalha vocês vão ver o quanto ele vai ficar sujinho. E dá pra ver também que as cerdas estavam bem endurecidas e depois elas vão ficar bem maleáveis. O próximo pincel dá pra vocês observarem bem, é um pincel de blush. Vocês vejam que a pontinha dele, quando apareceu ali anteriormente, estava meio rosada, meio alaranjada. E olha só como sai muita sujeira no papel toalha. E ele tem 2 cores, essa cerda, e vocês conseguem ver que a parte mais clara estava bem manchadinha e que no final ele vai ficar bem clarinho. Normalmente eu uso esse higienizador para pincéis de olhos e pincéis de blush, para não alterar a cor do blush que eu for utilizar na próxima vez. Pincéis de base normalmente eu prefiro lavar, mas quando ele está bem sujinho e eu quero usar aquele pincel, então eu sempre opto por higienizar. Com o pincel de base, ele é um pincel que recebe muito produto em creme, muito produto líquido, então eu prefiro lavar, mas mesmo assim ele super supre a necessidade. Esse pincel, que é o pincel esse é o pincel de base, vocês podem ver que ele é a mesma questão do pincel anterior. A cerda dele é clarinha com a pontinha escura, mas esse daí eu deixei ele tão sujinho pra gente fazer essa limpeza, que vocês podem ver que a parte clara, ela tem uma parte que tá bem escura. Parece que o pincel tem 3 cores. A cerda dele tem 3 cores. Mas não, é da base mesmo, aquela parte mais escura. E eu vou limpando e vocês vejam no papel o quanto que o papel tá realmente sujo com os resíduos das bases que eu tinha utilizado anteriormente. E aí eu vou passar um pouco mais do higienizador
e aí eu vou retirando. Eu não tirei tudo nesse vídeo quanto ele poderia tirar, tirei só o excesso para que vocês vissem, tanto que eu vou mostrar e vocês vão ver que a parte clara, em algumas partes ele já está totalmente claro, e em algumas vocês ainda conseguem ver que está mais escuro, mas mesmo assim está mais claro do que estava. Ó, algumas partes estão bem clarinhas. Mas você já vê, já pra vocês verem aqui embaixo, ó, no topo do pincel, que a cerda tá bem soltinha e ela tava bem endurecida, bem grudadinha e não tá mais. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem por essa voz anasalada, que eu tô gripada quando eu vim fazer essa narração. E é isso, se você gostou, dá um joinha pra mim, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo!